Pois é, queridos, estamos aí na última mensagem dessa série Família, Perigos e Possibilidades. Espero que tudo que a gente tem falado aqui a cada semana tenha contribuído para melhorar a qualidade de vida em nossa casa, né? Relacionamentos, pais com filhos, filhos com pais, com os parentes. A Bíblia sempre procura nos elevar, não é verdade? Enquanto o pecado tenta nos rebaixar, a palavra de Deus sempre nos inspira a melhorar. E por falar em melhorar, esse assunto de hoje é insatisfação. Quando a gente fala família, perigos e possibilidades, qual seria o perigo? A insatisfação. Qual é a possibilidade? Contentamento. Qual é a possibilidade? Satisfação. Não é verdade? Então vamos transformar, como diz aquele ditado, fazer do limão a limonada, né? Fazer da insatisfação algo não negativo, mas positivo. Queridos, há muita insatisfação em nossa volta. Não sei você, uma vez eu quase apanhei dentro de um ônibus. Eu era ainda solteiro, né? Meio brincalhão. E uma vez eu estava dentro de um ônibus indo para o trabalho, e era o mesmo horário, eu acabava conhecendo as pessoas ali em volta. Eu morava na cidade de Diadema, aí o ônibus quebrou. Aí todo mundo começou a reclamar, sabe o que eu falei? Puxa, que legal, né? Todo dia a gente chega no horário, e que bom que quebrou, porque alguma coisa diferente para poder mudar o dia, né, gente? Gente, para que eu falei isso? Mas olha, há uma certa reclamação em geral, não é? Às vezes a gente está insatisfeito com o que a gente tem, com o que nós somos, com a nossa personalidade, com a nossa família. Às vezes temos expectativas exageradas em relação ao outro, às pessoas. A gente cria assim uma insatisfação porque as pessoas não são como a gente gostaria que fossem. Ou só acontece só comigo? Acontece com você também? Pois é. Tem gente insatisfeita com a aparência, insatisfeito com a sexualidade. Recentemente o pastor Rogério falou sobre isso, né? Falou sobre o consumismo, né? Essa insaciabilidade do ser. O Brasil é o campeão no mundo em cirurgias plásticas. Nós fazemos 1.500.000 cirurgias plásticas por ano. Estamos à frente do México e dos Estados Unidos. Imagine a fortuna que é gasta com a cirurgia plástica. Obviamente não há nada de errado em fazer alguma correção, né? Mas a gente está falando aqui é do over, né? Daquela insatisfação exagerada, né? E sempre a gente está querendo algo novo, um celular novo. Sempre tem um lançamento de um carro mais novo do que a gente tem. Um lançamento de um marido mais novo. Um lançamento de uma mulher mais nova. E por aí vai, gente. E sabe, o nosso sistema cultural nos ensina a ter esse pensamento. Eu mereço. Eu vou ficar mais importante. Eu vou ser mais aceito. Eu vou estar bem na fita. Então, o nosso sistema vai gerando em nós uma insatisfação. O mundo publicitário faz isso. Porque se não gerar em nós uma insatisfação, a gente não vai comprar mais. Então, você não ficar contente com o que você tem, você não vai comprar. Mas para comprar, tem que gerar em nós uma insatisfação. Já programa que o celular vai ter prazo de vencimento para a gente poder comprar um novo que tem alguma coisa melhor do que aquele que a gente tem. Você está satisfeito com você? Você está satisfeito com sua casa? Você está satisfeito com seu marido? Bom, pastor, isso é uma outra conversa. Você está satisfeito com a esposa? Está satisfeito com seu filho ou a gente é de comparar? Por que meu filho, por que minha filha não é igual? Nós temos muito disso de ficar fazendo comparações, né? Então vamos trabalhar um pouco nisso, agora à noite? Nessa insatisfação nossa? Nessa inquietude da alma. Alguém já disse que, uma definição, que insatisfação pode se tornar um estado
permanente ou crises de descontentamento consigo mesmo, com Deus, com os outros e com as coisas. Olha como é amplo, né, o espectro aí da insatisfação. Pode ser que você está insatisfeito com o seu casamento, até com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus pastores. A insatisfação, ela tem algumas irmãs. É da mesma família. A insatisfação tem a murmuração, quase que é gêmea dela, né? A murmuração. A cobiça. O egoísmo. Tem outra irmã também, que é a reclamação. Não é? Agora, olha só. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu já trouxe esse pensamento aqui não faz muito tempo. É aquela ideia de que a gente quer uma coisa, quer, depois que você consegue, aí você fala assim, não é bem o que eu queria. Próximo, quero outra coisa agora. Aí você vai atrás, e você conquista, não é bem isso que eu queria. Já passou por isso? Então, por isso que ele está falando, esse é um filósofo que ele era contra o racionalismo, o iluminismo francês. Viveu no século XVIII, Arthur Schopenhauer. Então, você quer, depois que você consegue, aquilo vira um tédio porque você está insatisfeito. Cuidado para não acontecer com o seu marido. Cuidado para que isso aqui não se traduza depois que você casa, que tédio. Não era aquele homem que eu imaginei, não era aquela mulher. Cuidado, hein? Porque mesmo o casamento precisa de renovação, não é? A gente precisa reconquistar o mesmo amor e precisamos estar sempre gratos a Deus e renovando o amor. E Deus é uma fonte inesgotável de amor. Mas nem sei porque que eu estou falando de casamento. Vamos continuar aqui, ó. Olha só que pergunta para a gente meditar. É possível estar insatisfeito, mesmo com as circunstâncias favoráveis em nossa volta? Para você pensar. É possível isso? Se está tudo bem em nossa volta, inclusive você também está bem, saúde, contas em dia, contas pagas, tem até uma reserva no banco, e as circunstâncias estão boas, ninguém está doente em casa, a família está maravilhosa. É possível estar insatisfeito mesmo com as circunstâncias favoráveis? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Então isso aqui vai nos ajudar a pensar que houve uma época, antes da criação do mundo, que um ser muito belo, um anjo poderoso, ele era assim, de alta patente, um ser belíssimo, criado por Deus, desses anjos mais poderosos que tinha. Ele não ficou satisfeito com a posição que ele tinha, gerou dentro dele um desconforto e ele quis ser igual a Deus. Isaías 14, 12, 14 fala que ele disse para ele mesmo, né? Tem muitos pronomes ali pessoais. Eu vou subir. Eu subirei acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele invejou a Deus. Ele ficou insatisfeito e tinha tudo do bom e do melhor. Esse ser se tornou aquele que nós chamamos de Satanás, que significa o adversário, se tornou o diabo, que significa o enganador. Esse ser perverso, insatisfeito, viu que a menina dos olhos de Deus era a criação, o homem e a mulher. Não satisfeito com a posição que ele tinha e com a posição que o homem e a mulher tinham, ele veio tentar o homem e a mulher para que também ficassem insatisfeitos, assim como ele. Então, olha só, foi feito um experimento com um casal. Eu falei desse anjo belo que se tornou o inimigo, não é? Mas eu quero agora pegar essa outra frase aqui para a gente meditar. É possível estar satisfeito de fato sem termos tudo o que gostaríamos? É possível? Satisfeito mesmo que você não tem tudo?
Mas eu quero voltar para essa pergunta aqui. Porque eles tinham a circunstância favorável, o casal, Adão e Eva. Pensa num condomínio de luxo. Não tinha poluição. O alimento era orgânico, do bom e do melhor. O ar era refrigerado, era um ar-condicionado natural, sem frio, sem calor em demasia, tudo do bom e do melhor. Era onde Adão e Eva viviam. Podiam até dormir ao relento, porque não tinha perigo nenhum, não tinha doença, não tinha nada de desagradável, não tinha farmácia, não tinha remédio, não tinha nem boleto, não tinha nem sogra, porque era Adão e Eva, não tinha sogra, não é? Não tinha cunhado. Para que lugar melhor do que esse? Era só satisfação e um abraço. Não é verdade? Tudo do bom e do melhor. Sabe o que aconteceu? É como se a Eva falou assim: eu mereço algo melhor do que isso. E o inimigo semeou dúvida no coração da Eva. Será que Deus não tem algo melhor? Sei não, hein? Por que ele proibiu aquela árvore ali? Sei não. Está escondendo alguma coisa. Você merece algo melhor. Esse pensamento, eu mereço algo melhor do que isso. Isso não ecoa até os dias de hoje? Eu mereço ser importante. Eu mereço ser curtido. Eu mereço uma posição privilegiada. Eu mereço. Gente, o eco daquele pensamento que inoculou, que colocou um veneno na mente de Eva, da Eva e Adão também, porque ele foi um boca aberta, né? Aceitou a fruta, né? Ele não, entrou no esquema também, até hoje permeia a humanidade. Então, meus queridos, é possível estar insatisfeito mesmo com circunstâncias favoráveis. Que coração inquieto é esse que você e que eu temos? Agora, pensando nos nossos dias, é possível estar satisfeito sem termos tudo que gostaríamos? Nós vamos ler um texto agora de Filipenses que vai falar para nós que é possível sim. É possível estar satisfeito, de fato, sem termos tudo que gostaríamos. Você gostaria de chegar no nível de maturidade desse ponto? Você gostaria de não ficar refém das pessoas, das coisas, para ser mais satisfeito, mais contente com a vida, para celebrar mais a vida, para ter mais saúde? Deixa eu te falar. Eclesiastes 5:10 fala que aquele que amar o dinheiro jamais ficará satisfeito. Olha um rival aqui da satisfação, entre outros, né? Eclesiastes 5, versículo 10. A pessoa pode estar numa mansão, pode estar insatisfeita, pode estar numa casinha bem simples e pode estar satisfeita. Não, pode ser uma pessoa que tem do bom e do melhor, pode estar infeliz. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que uma casa cheia de carne, cheia de churrasco, mas tem ódio. As pessoas não se falam, as pessoas estão brigadas. Mesmo com churrasco, não dá satisfação. Melhor é o pouco com temor de Deus, onde há paz. Mas vamos lá, vamos ao texto. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois, observe bem esse verbo, né? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Você sabe que os livros de Efésios, Colossenses, Filipenses e Colossenses, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, são 4 epístolas escritas da prisão. Era uma circunstância favorável? Não. Na verdade, o livro de Filipenses, quando Paulo chegou na cidade de Filipos, ele foi açoitado, foi preso porque pregava o evangelho, e ele foi amarrado num tronco,
com correntes, ele e Silas, com as costas ensanguentadas por causa dos açoites, ele estava louvando a Deus. Preso. Sabe, uma coisa é louvar a Deus aqui, todos nós estamos bem vestidos, está tão gostoso aqui, né? Um ambiente tão agradável. Recentemente eu mostrei um vídeo de uma família louvando a Deus com a água até o joelho, lá no Rio Grande do Sul. E a pessoa, numa situação daquela, estava louvando a Deus. Vocês viram isso? O pai pegou um violão, os filhos começaram a louvar a Deus em meio à inundação ali. Então, realmente, a gente fala assim, puxa vida, às vezes a gente reclama tanto, não é? E as condições são tão favoráveis para nós. E a gente tem essa mania de reclamar. Então, a epístola aos Filipenses, a tônica, o tema é a alegria dos cristãos. Se tem algo que Deus quer injetar dentro de nós, é um contentamento nele, não em fatores externos, nele, alegrai-vos sempre. Quando você tem convênio de saúde, alegrai-vos nele sempre, quando o seu carro está bem abastecido, alegrai-vos sempre quando as suas contas estão pagas, alegrai-vos sempre, porque você conseguiu um bom emprego? Não. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque os fatores externos, as circunstâncias, elas se alternam. A gente não tem garantia de nada. Mas Deus é perene. Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje e para sempre. Ele é Deus. Então, queridos, essa epístola, Paulo está agradecendo por uma oferta que ele recebeu. Inclusive, eu alegro-me grandemente no Senhor, que fez esses irmãos renovarem o interesse, e aqui é uma maneira, porque ele vai falar mais adiante, que ele recebeu o donativo, ele recebeu a oferta dos irmãos. Pode até ser que esses irmãos demoraram, sabe? Porque faltou uma oportunidade, ó. Vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade. Ele estava longe, ele estava em Roma, aqui. E ele mandou a carta para os filipenses, que não era perto de onde ele estava. Os irmãos queriam ofertar, mas não tinham oportunidade. Hoje nós temos oportunidade e muitas vezes não queremos ofertar. Diferença, né? Mas o Paulo nem confia nas pessoas, sabe? Há um aspecto aqui, eu confio em Deus. Eu alegro grandemente em quem? Nos irmãos? Nos irmãos também, mas ele está falando no Senhor, que vocês renovaram o seu interesse por mim. Isso é descansar na soberania de Deus, que vai usar pessoas, no caso aqui do missionário, ou no caso de nós, que precisamos do emprego. Lembrei de uma coisa. Uma vez, gente, eu estava muito preocupado, eu era seminarista, eu estava muito preocupado em ser pastor. Aí eu falei assim, e eu, pastor, ser sustentado pela igreja? Eu tinha bons empregos antes, então eu pensava assim, eu quero ser sustentado pela minha empresa, trabalhei num banco bom, Banco de Tóquio, eu trabalhei numa empresa boa, importadora de rolamentos, eu era líder da cobrança, do setor de cobrança. Aí eu falei, eu sempre tive bons empregos, sustentado pela igreja, eu. Aí eu fui conversar com o pastoral, eu era seminarista, aí fui lá, pastoral, eu estou pensando aqui, né, esse negócio de ser pastor, ser sustentado pela igreja, tal, e se você for mandado embora, ou melhor, assim, depender de uma igreja, acho que isso não é para mim, não. Aí ele falou para mim, na época eu estava trabalhando em uma empresa, né, ele falou assim, você depende de quê? Eu falei, da empresa, trabalhar no banco. Ele falou assim, esse banco que você trabalha, existe a possibilidade dele quebrar? Até na época, o Banco Auxiliar de São Paulo tinha se quebrado, né? A Cominde, que era outro, vocês nem lembram o que é Cominde, um tempo atrás. Aí. Se quebraram, Banco Mercantil de São Paulo quebrou. Aí ele falou assim para mim, qualquer empresa quebra,
Pode ser a empresa que for, não é? A gente pode até lembrar de Kodak, que ficou obsoleta, outras empresas, né? Quem era dono de locadora, aqui é a coisa mais recente. Aí ele falou assim, quem é que sustenta todos esses mecanismos? Quem é que sustenta toda essa engrenagem de empresas, de prestadores de serviço? É Deus que está cuidando de tudo isso. Não é a empresa. Você está pondo segurança na empresa? Você vai ser sustentado por uma igreja? É Deus que sustenta a igreja. Por que esse medo? Dá licença, obrigado, valeu. Aqui sou eu hoje, né? Então, queridos, às vezes a gente põe confiança como se as coisas nesse mundo aqui, como se a gente não fosse passar por uma reviravolta. E a gente tem que estar preparado para reviravoltas, mesmo crente. Ah, pastor, mas eu vou pegar uma doença ruim? Pode ser que não, pode ser que sim. Está preparado? Está preparado para ficar contente na situação desfavorável? Porque o que Deus propõe para nós não é essa fé que depende de tudo tá legal, tudo tá bem, aí eu sigo o Senhor. Ai dele mexer com as minhas coisas. Porque Deus segura as pontas aí. Não é assim que funciona na fé. A fé e a maravilha, a beleza dessa fé, é que Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deus está te investindo em você para você ter resiliência. Foi a série passada, lembra de 1 Pedro? Resiliência. Lembra disso, a gente está num processo. Estudo da Universidade de Stanford, é um artigo que eu li essa semana, a exposição a apenas 30 minutos de reclamações todos os dias pode danificar fisicamente o cérebro ao danificar os neurônios do hipocampo, a parte do cérebro responsável por resolver problemas e funcionamento cognitivo. A cognição é essa capacidade que a gente tem de atenção, de assimilação, de fixar, a memória, está tudo na cognição. Então, está exposto 30 minutos por dia. E eu li o artigo inteiro, tá? Eu peguei só um trecho aqui. Ele diz que seja você o reclamante crônico, ou seja você o que reclama, é igual quem fuma, né? Você não fuma, mas você absorve no ambiente a fumaça do outro. O reclamante aqui, seja ele você ou seja o outro, afeta o desempenho dos nossos neurônios. Até porque ele fala mais a seguir que o cérebro gosta de estruturas simples. E quando nós começamos a reclamar demais, o cérebro começa a circular, a fazer circuitos para você ter uma estrutura viciada na reclamação. Aí você vai assimilando aquilo como comportamento. Porque tanto você pode aprender a ser uma pessoa que reclama muito, como você pode aprender a desenvolver neurônios que vão ajudar você a saber superar, substituir. E a Bíblia fala, não vos conformeis. Não vos conformeis com essa insatisfação, com esse sistema que te deixa insatisfeito. Não se conforme com isso. Substitua pensamentos negativos por pensamentos positivos. Até os cientistas estão descobrindo que quando a pessoa ora, ela está descansando em Deus, o cérebro aciona áreas que deixam a pessoa bem melhor. Que coisa, né? Ciência descobre coisa que a Bíblia já fala há tanto tempo. Impressionante isso, né? Olha, gente, 1 Coríntios diz um texto aqui, capítulo 10, olha como isso é sério, o cuidado que a gente tem que ter com reclamação. O povo não pôde entrar na terra prometida, e ele vai explicar por quê. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, é 1 Coríntios 10, 6, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Primeiro, não cobicemos coisas más como eles fizeram. Versículo 7, não sejam idólatras como alguns deles foram. Terceiro, versículo 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil. Quarto, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor.
Você viu que a queixa está junto com outros itens aqui que impediu o povo de entrar na terra prometida. Aquela geração velha não entrou. Entrou quem? A geração nova. Pergunta, será que se a gente ficar sempre reclamando, vai nos impedir de desfrutar o melhor que Deus tem para nós? Você acha que Deus fica satisfeito quando a gente está sempre queixando? Porque a impressão que a gente passa é: o Senhor não está cuidando bem de mim. Ô, vida miserável, viu? O Senhor não está cuidando bem de mim, não. Olha, todo mundo está bem aí. Eu? O cara do Salmo 73, ele fez isso. Olha lá, eu estou me guardando aqui, eu estou aqui numa penúria, olha os ímpios prosperando. Todo mundo de carro novo, casa boa, aí a foto no Face, todo mundo lá em Paris, e eu aqui, essa louça para lavar. Essa gritaria de criança aqui no meu pé. Olha fulano de tal, ele é feliz, nem lê a Bíblia, nem vai à igreja. Ele começa a invejar os ímpios. Ele fica insatisfeito. Ele olha, ele amplifica as situações dele e ele se compara. Até que no final do Salmo 73, ele fala: até que eu tive um momento com o Senhor, entrei na tua presença, tive uma noção da eternidade, do teu caráter, da tua bondade, da finitude da vida, das ilusões desse mundo. E quando eu percebi isso, eu falei: Deus, quem que eu tenho no céu senão a ti? E o que eu mais desejo na terra é o Senhor. Aí ele acalma o coração, porque a gente vê muita ilusão em nossa volta, né, que quer fazer a nossa cabeça. Ouçam, insatisfeitos. Que texto em Lamentações, né? Por que se queixa o homem ou a mulher vivente? Queixe-se cada um de quê, gente? Ah, você quer queixar? Eu tenho um monte de reclamação para fazer. Você tem? Então reclama do seu pecado. Tá bom? Reclama do seu pecado. Porque muitas vezes a gente tem uma preguiça danada e não faz nada. Às vezes temos uma oportunidade e desprezamos. Às vezes somos consumistas demais e não paramos para pensar. A gente deveria ficar insatisfeito de omissões que nós temos. A gente deveria ficar insatisfeito, por exemplo, de contribuir na obra de Deus. Aí a gente deixa outras pessoas contribuírem, outras pessoas ofertarem, e a gente fica sempre fora. A gente deveria ficar insatisfeito com o nosso egoísmo. Nós deveríamos ficar insatisfeitos com a vida sedentária. Nós deveríamos ficar insatisfeitos com essa vida largada. E falar em vida largada, alguns maridos não estão se cuidando. Não estão indo ao médico. A mulher tem que ficar pedindo para o miserável ir ao médico, ir ao urologista. Você entendeu? Você devia ir insatisfeito com a sua pança. Não é? A mulher se cuidando toda e o homem com aquela pança enorme, e ela tem até vergonha do marido. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas isso acontece. Mas não estou falando só de homem, não. Às vezes eu vou de manhã, né, na padaria comprar um pão, e no caminho eu vejo aquelas mães tão relaxadas levando o filho para a escola, usando aqueles moletons velhos, aquelas camisas de vereador, cabelo todo detonado. Pessoa tão largada assim, andando pela rua, gente. Aí você fala assim: gente, eu estou no Brasil, parece que o povo está em guerra, ninguém se cuida mais, né? Queridos, é um bom incentivo para nós aqui, não é? A gente ficar insatisfeito com o nosso comodismo, ficar insatisfeito com a nossa zona de conforto. Então, queridos, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei. Olha a ênfase, né? Nunca o abandonarei. Podemos dizer, pois,
com confiança. Vamos dizer com confiança aqui, gente? Com confiança, tá? O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Hebreus 13, 5, 6. O contentamento é aprendido. Nós não aprendemos a ser contentes. Nós nascemos como? Chorando. É uma que o médico dá um tapa, né? Mas a gente nasce chorando. E alguns estão chorando até hoje. Segundo a pessoa, é sempre uma choradeira. É uma choradeira direta. Nada está bom, entra ano, sai ano, as coisas são difíceis, não estou conseguindo. Aí você até já sabe as mesmas falas, né? Como dizia antigamente, o disco não muda. Tem um pensador grego chamado Sócrates, que ele tinha uma noção assim de contentamento. Ele falava assim: a liberdade está em sair desse corpo. Esse corpo está sujeito a doença, está sujeito a ferimentos, está sujeito a incômodos. A alma encontra liberdade quando sai desse corpo. Era a noção que ele tinha da satisfação. Não era nessa vida aqui, era no mundo etéreo, no mundo aí do andar superior. Era a noção que Sócrates tinha. Tinha outros pensadores, que eram os estoicos, eles falavam assim: a satisfação, ela está dentro de você, na capacidade da resignação. O que é a resignação? É você aceitar tudo dentro de você. Eles são chamados os estoicos. De você aguentar tudo, porque dentro de você tem uma força que você desconhece, e essa força te dá capacidade para aguentar todo tipo de sofrimento. Não. Paulo não está falando nem de uma coisa, nem de outra. Esse apóstolo Paulo, ele está falando para nós que há uma alegria em Deus, em Jesus, que há o próprio Jesus morando dentro de nós. Isso não vem da nossa capacidade. É tanto assim que tem um texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que ele fala assim: olha, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu não sou capaz de reivindicar coisa alguma. Eu não tenho essa capacidade em mim. Nós não temos a capacidade em nós de gerar uma alegria como os estoicos dentro de mim. Tinha até o filme Jornada nas Estrelas que falava assim: a força está dentro de você. Parece bonito, né? A força está dentro de você. Não. Paulo está falando assim, mais tarde ele vai falar: tudo eu posso. Não em mim, não no Paulo, em Cristo que me fortalece. Tudo posso naquele que me... É esse que me ajuda nas horas difíceis e nas horas boas, na escassez e na fartura, nos tempos bons. Tudo eu posso passar por isso nele. A fé que o cristianismo propõe para nós é uma capacidade da gente suportar, porque é fácil você suportar as coisas quando está tudo a seu favor. E quando não está? E quando foge ao nosso controle? O nosso coração é muito inquieto. Eu já falei esse texto: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo do que estar junto a ti. E aí ele vai falar: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. De novo ele repete: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, o contentamento é algo sobrenatural. Está me entendendo? O contentamento não é algo humano, é espiritual. É fruto do Espírito. Somos incapazes de produzir por nós mesmos.
Se você não é um cristão que teve um encontro com Jesus, você não sabe o que eu estou falando. Eu não estou te falando de momentos alegres. Eu estou te falando que é algo que Deus coloca dentro de nós, instala dentro de nós um contentamento nele. É por isso que Paulo fala em outra passagem, ele diz assim, como nada tendo, mas possuindo tudo. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Às vezes entristecidos, mas sempre alegres. Quer dizer, ele fala assim, eu não tenho às vezes nada, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo. Ninguém pode tirar isso de mim. Eu li um livro de um cara que passou por um campo de concentração. O nome dele era Viktor Frankl, médico, psiquiatra. Ele foi um dos sobreviventes do campo de concentração. Acho que o livro chama-se A Jornada em Busca do Sentido. E ele colocou dentro dele assim, há um propósito maior para eu estar aqui. Há um propósito maior. Me privaram da liberdade, me colocaram num cativeiro, mas há algo que transcende dentro de mim. Há algo que eu preciso buscar. Há algo além desse sofrimento. Ele tinha uma esperança assim tão viva. Paulo estava preso, Filipenses 1,12, ele fala, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus se expandia, até porque ele evangelizava os carcereiros. Era um perigo você ficar perto de um homem como o apóstolo Paulo, porque ele estava preso, aí o carcereiro se convertia. Aí quando ele escreve uma carta, acho que é para os filipenses, saúda toda a guarda pretoriana, que os pretorianos eram soldados do imperador, né? Estavam se convertendo assim as pessoas em volta. Ele transcendia o momento, ele fazia daquela situação uma oportunidade. E às vezes o que a gente faz? Reclama. E as oportunidades surgem no meio dos obstáculos, das pressões em nossa volta. Então, queridos, continuando, o contentamento independe das circunstâncias. Esse texto que nós acabamos de ler. Há uma coisa, meus irmãos, tão maravilhosa, que não depende das circunstâncias. Olha só, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Nosso coração é uma fábrica desses produtos aqui. A gente é inquieto demais, carente demais, interpreta as coisas demais e vai produzindo reclamação, insatisfação. Aí quando a gente conhece Jesus, ele vem e substitui. Então é ele, não somos nós. Não somos nós, é Jesus em nós. Aí do nosso coração começa a sair bom fruto. É o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, controle próprio, domínio próprio, fé, bondade, mansidão. A gente produz o quê? Lixo. O diabo veio trazer o quê? Miséria, destruição, inimizade, morte. Jesus veio trazer o quê? Vida. Quem é que habita dentro de nós? Nosso coração, nosso ego, nosso eu, que domina, que se acha orgulhoso, insatisfeito, inquieto. O que a Bíblia propõe para nós é uma libertação. Quando a gente encontra um contentamento assim em Deus, aí você para de ficar correndo atrás das coisas. Ah, eu acho que é um grande amor que está faltando para mim. Aí você encontra o grande amor. Ah, é mais dinheiro que está faltando para mim. Ah, eu preciso fazer tal curso. Ah, eu preciso estar nessa religião. Porque tem gente, mesmo evangélico, que muda de religião porque não encontrou na sua igreja um contentamento em Deus. Olha que eu não estou falando de igreja. Não é uma ideologia. O romantismo não nos preenche completamente o vazio do nosso coração. O capitalismo não preenche. O esquerdismo não preenche. O direitismo não preenche
as angústias do nosso coração. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá fome. Quem vem a mim nunca mais terá sede. Será que você já encontrou essa satisfação plena em Jesus? Estou falando para você que é crente, porque às vezes nós ficamos assim, focando no negativo, e deixamos de viver uma vida mais leve, mais completa. Você já percebeu o tesouro que a gente tem? Esse homem aqui disse assim: somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Será que a gente tem substituído a alegria em Deus pela alegria das celebridades, as futilidades dessa vida, que são tão carregadas de ilusões? Senhor, deste-me tanto. Esse foi um poeta inglês do século XVII. Dai-me uma coisa a mais, um coração agradecido. Ele nem está pedindo nada, né? Eu quero só ser grato. Nessa carta aqui, Paulo está agradecendo as ofertas que os irmãos mandaram para ele. Mesmo na prisão, ele agradece. Você já parou para agradecer as coisas que Deus tem dado para você? Hoje de manhã, quando você levantou, você foi ao banheiro sozinho? Você tinha café em casa? Dormiu? Tem uma casa? Tem uma caminha boa? Tem um teto? Tem alimento em casa para hoje? Se não tem, fala com a gente. Temos alimento aqui na nossa despensa. Não passe essa necessidade, não. Salmo 103 fala assim: bendiga minha alma ao Senhor e não esqueça nenhum só dos seus benefícios. Toda a terra está cheia da bondade de Deus, que vem até nós. É um milagre os supermercados ter alimento. Deus é que mantém toda essa estrutura em funcionamento. A chuva, o campo, as frutas, os cereais. É Deus que está orquestrando tudo isso, porque é a graça que vai suprindo as nossas necessidades. O profeta Abacuque, no começo do livro, ele fala assim: até quando, Senhor? Está reclamando. Até quando, Senhor? Quanta opressão, quanta criminalidade, quanta injustiça. Até quando? Até quando? Ele fala ali os até quando. Os salmos falam muito: até quando? Oh, minha alma, se eu fosse uma pomba, eu ia voar para um lugar bem longe daqui. Até quando? O Abacuque termina o livro dele substituindo o até quando pelo ainda que. Ele termina o livro: ainda que a figueira não produza fruto, a vide não dê mais fruto, ainda que não haja animais no curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que atitude, gente! Vamos trocar o até quando pelo ainda que. Apesar de que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei com o Senhor para sempre.